Judas capítulo 1, ou Judas 1, e versículo 3, diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Nós temos falado aí de uma série Fé, e eu quero continuar nesta noite falando desse texto, que Judas, não o Iscariotes, escreveu em um único capítulo. E uma das primeiras vezes que eu li esse texto, eu fiquei assim, pensativo, porque não foi uma escrita qualquer, não foi uma fala qualquer. Ele está trazendo aqui uma responsabilidade enorme, porque ele de fato gostaria de falar sobre outra coisa, ele gostaria de escrever para a igreja sobre outro assunto, ele queria falar sobre salvação, mas percebe que ele foi redirecionado para compartilhar de um assunto tão importante, e ele diz que agora devo escrever a respeito de outro assunto e insistir. Então nós estamos falando de necessidade, de insistência, de defender algo, de batalhar por algo. Eu estou falando aqui de algo relacionado à guerra. O que Judas queria dizer aqui era: nós estamos em guerra. A minha intenção era de falar com vocês acerca de salvação, mas nós estamos vivendo momentos de guerra. Então eu preciso que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos, que vocês insistam, que vocês se disponibilizem, porque há uma necessidade de batalhar, ou seja, há uma guerra, não é uma circunstância, é uma guerra que nós precisamos vencê-la, batalhando. E ele disse que eu estou insistindo nesse assunto, para que defendam a fé, que uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Por que isso, gente? Por que isso? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou em outras traduções, de quase todos, mas sempre existem os remanescentes. E a ideia que Judas está passando para nós aqui, olha só: independente das circunstâncias, vocês precisam batalhar, vocês precisam insistir, vocês precisam criar ambiente para buscar essa fé que uma vez foi dada aos santos. E se nós olharmos na linha do tempo, nós vamos perceber que essa fé vem oscilando aí, no decorrer dos anos, dos tempos, dos séculos. Alguns séculos, pessoas completamente dispostas a morrer por isso, por essa causa, e outros séculos não. E hoje nós, olhando para a realidade que temos aqui no Brasil, quando nós falamos de fé, quando nós falamos de servir a Jesus, as pessoas nos interpretam como fanáticos, porque nós queremos seguir a Jesus, nós queremos batalhar por essa fé, porque a fé é que nos dá condições de acreditar no amanhã, porque a fé é a prova das coisas que se esperam, sem mesmo podendo enxergar ela. A fé produz no nosso coração a certeza que nós vamos alcançar o milagre. E a Bíblia diz inclusive que sem fé é impossível, Hebreus capítulo 11 versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos batalhar, nós precisamos sair daqui nessa noite com essa responsabilidade. Nós não podemos só ouvir falar da fé, nós precisamos exercitar a fé, nós precisamos praticar a fé, nós precisamos viver, porque a Bíblia também diz que o justo viverá de quê? Da fé. Se a gente perder a fé, a gente perde as forças. Por que que normalmente a gente anda tão
preocupado, com a esperança tão abalada, porque nós precisamos batalhar, lutar, insistir por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Existem ao menos 2 modelos de fé: a fé se e a fé ainda que. Diga assim: fé se e fé ainda que. E aí eu vou escolher em qual desses 2 patamares de fé eu quero viver, eu quero mover. Tem a fé se Deus fizer isso, se Deus me der aquilo, se eu receber isso, se acontecer do meu jeito, eu sigo. Se as coisas caminharem segundo a minha vontade, ok. Aí tem a fé que é ainda que. O que Jó disse? Ainda que ele me mate. Abacuque disse: ainda que não haja fruto na vide, ainda que no curral faltem as ovelhas, ainda que as coisas não estejam aonde eu gostaria que estivesse, a minha esperança, a minha expectativa está nele. Porque quando eu coloco a minha fé baseada em si, eu fico flutuando em condições, em momentos, em circunstâncias, porque o si está relacionado com circunstâncias, e o ainda que está relacionado com o poder, com a soberania de um Deus criador de tudo. Porque ainda que aconteça qualquer coisa que não seja favorável, o controle continua nas mãos dele. Ainda que as coisas fujam ao nosso controle, elas nunca fogem ao controle de Deus. Mas o imediatismo atual nos leva a ter uma fé uma fé circunstancial, uma fé que é levada por situações A, B, C ou D. Se acontecer assim, eu amo Jesus; se não acontecer, eu não amo. Se acontecer de Jesus me abençoar, porque a gente acha que a aprovação de Deus é algum tipo de bênção. A aprovação de Deus é relacionamento com Ele. A aprovação de Deus é comunhão, é quando eu fecho os olhos, quando está tudo turbulento, e no meio de todo o barulho, eu ouço a voz dEle, e Ele também ouve a minha voz. Não é a circunstância da multidão, é eu ir até a orla das vestes dele, tocar nela e ser curado. Ainda que tenha multidão, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas não coloquem crédito em você ou em mim, em nós, não importa, porque ainda que essas pessoas não acreditem, há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus, há uma expectativa de Deus sobre as nossas vidas. Eu não posso entregar a minha vida às circunstâncias. É isso que Judas está ensinando aqui: a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, ao quê? À esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Todos nós temos uma promessa de Deus, preste atenção. Às vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus, nós nos apegamos às dificuldades, nós nos apegamos aos problemas, e nos esquecemos
das promessas que Deus tem para as nossas vidas. E a Bíblia está dizendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas, ou seja, ainda que a circunstância não seja favorável, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, ou seja, não desvie o seu olhar. Não desvie o seu olhar. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Não desvie o seu olhar. Olha o que a Bíblia diz para nós. Hebreus 12 e 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Se eu estou com os meus olhos em Jesus, nada e ninguém me abala. O se não faz sentido, porque o se, eu repito, está em circunstâncias, e ainda aqui está alicerçado no tamanho do Deus que nós servimos e professamos, e temos Ele como Pai. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Volta para mim no Hebreus 10 e 23, por favor, e deixa lá. Todas as vezes que eu olho para as circunstâncias, eu me lembro da história de Pedro andando por cima das águas, quando Jesus disse para ele vir até a presença dele, ele foi caminhando. Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar da promessa de Deus, nós tememos, nós começamos a afundar. Mas há uma promessa. Não estou dizendo aqui, eu não estou trazendo uma palavra para emocionar o coração de ninguém, porque nem é esse o meu interesse. Eu estou aqui para nos confrontar a ser servos melhores. Eu estou aqui para confrontar as nossas vidas a entender que o controle está nas mãos de Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós. Mas eu não posso deixar de encorajar o coração de vocês também com essa mesma fé, que eu vivo ela todos os dias. Ou seja, eu preciso entender que há uma promessa, e Deus é fiel para cumprir ela. Quem recebe aí nessa noite em nome de Jesus? Uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Eu preciso me apegar firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Imagina comigo, Deus me chama, um gago, para liderar o seu povo, e Moisés cheio de esquivas, pensando que dava, que não dava. E quando ele perguntou assim: vem cá, como é que eu vou a Faraó, quando eu não tenho condição de se apresentar a Faraó? Quando ele me perguntar, quem é que está me dando essa diretriz, esse direcionamento, o que é que eu falo? Diz para ele que o eu sou te enviou. E quando eu olho para o eu sou, os meus problemas são minimizados. Quando eu olho para o eu sou, não tem gigante que se compara ao tamanho da grandeza do eu sou. Nós precisamos nos apegar a isso. Nós precisamos nos apegar à grandeza que há no nosso Deus, porque gigantes sempre existirão. Não tem jeito. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu não posso entregar. O escritor está dizendo isso. Apegue-se firmemente, sem vacilar, ou seja, sem cochear entre dois pensamentos. Como Josué disse: eu não sei quem vocês querem seguir, quem vocês querem servir. Eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o povo estava lá cochilando, não sabia para que lado iria. Eu e você precisamos nos posicionar, amém? Eu e você nesta noite precisamos nos posicionar, dizendo que independente, não tem se, ainda que a circunstância hoje não seja favorável, eu sei que há uma promessa de Deus, e Deus é fiel para cumprir essa promessa em nossas vidas.